Estamos aqui com mais um Prosa Cultural para você e hoje nós vamos falar de voz. Nós vamos tratar da ciência da voz, que é a fonoaudiologia, com nada mais e nada menos que a professora Lu Silveira, quer dizer, Luciana Silveira. Olha a intimidade, né, gente? Mas ninguém me chama de Luciana, acho que nem minha mãe me chama de Luciana mais, Larissa. É um prazer estar aqui. Vai ser ótimo a gente bater um papo sobre a fonoaudiologia, sobre a comunicação como um todo, Sim. né? Falar um pouquinho de voz, de todas as áreas que a fono trabalha. Tá bom, nesse sentido, fala um pouco de você, da sua história com a fonoaudiologia. Então, eu virei fonoaudióloga pelo destino, né? Eu fiz vestibular para medicina, todos os vestibulares que eu fiz na época foram para medicina. E aí, há alguns anos atrás, né, em algumas universidades, a gente podia fazer o vestibular para fisioterapia, para qualquer área da saúde. Depois de um ano, você tinha a possibilidade de transferir o seu curso para outro curso dentro da universidade. E eu fiz isso. Então, eu fiz vários vestibulares de medicina nas federais e fiz 3 vestibulares de outras áreas, né, inclusive a fonoaudiologia, para, se não desse certo a entrada na medicina, eu, né, depois fizesse essa troca. Exato. E aí acabou que eu não consegui entrar na faculdade de medicina de primeira, fui fazer fonoaudiologia em Petrópolis, fiz um ano e não larguei mais, né? Eu me descobri no curso, então hoje eu tenho certeza assim, que eu nasci para 2 coisas, para ser fonoaudióloga e ser mãe, né? Eu tenho certeza disso. Então, eu me formei em Petrópolis, no Rio de Janeiro, fiquei lá depois mais 1 ano e meio, trabalhando e fazendo pós em São Paulo, e aí voltei para Valadares, né, porque realmente a área que eu queria lá em Petrópolis era uma área difícil, que era a área de hospitalar, uma área muito fechada, e era uma área muito nova, então eu já era forasteira, né, querendo me arriscar numa área nova, ficou um pouco difícil. Voltei para Valadares, cheguei aqui, comecei a trabalhar no Hospital São Lucas, né, voluntária, porque também não conhecia a fonoaudiologia, mas pelo menos eu estava em casa, né, não tinha tanta despesa. E fui trabalhar na PAI, também de voluntária. Então, assim, a minha história, a minha formação profissional vem muito dessa questão do trabalho voluntariado. E eu acho que fez uma diferença enorme para a minha humanização enquanto profissional, né? Você está ali por amor, para ajudar o próximo, para servir com aquele seu conhecimento. Foi uma escola muito grande para mim. E durante uns 5 anos, meus 5 primeiros anos de formada, eu trabalhei em várias cidadezinhas aqui perto de Valadares. Então, assim, eu saía de Valadares às vezes domingo à noite e chegava em Valadares na quinta-feira. E ficava esse tempo todo trabalhando em cidades pequenas, com pouco recurso, né? Onde o fonoaudiólogo era um profissional extremamente novo, muita gente não conhecia. Eu era tratada assim, igual o padre, era o padre, o delegado, o prefeito e os profissionais de saúde que iam para a cidade trabalhar. Sim. Então era muito bom. Então, assim, eu tenho uma história a qual eu sou muito grata, né? A minha experiência de profissional, assim, no início, eu sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive. Essa base profissional Essa base humanizada. profissional humanizada, em lugares com poucos recursos, onde a gente tinha que pensar na questão da criatividade, né, da dificuldade do local de te fornecer material e amparo para o trabalho. Então, eu acho que isso me ajudou demais na construção profissional, na profissional que eu sou hoje, e até na questão do meu trabalho enquanto professora, né? Então, eu acho que isso tudo reflete diariamente na minha conduta enquanto professora, enquanto profissional. Eu sou muito grata, assim, né, às oportunidades que eu tive no início da minha carreira. Certo, Lu. E aí, eu gostaria que você, né, explicasse para mim, para quem está nos assistindo, o que é a fonoaudiologia, essa ciência da voz. Então, quais assim, são as suas vertentes, para a gente entender o todo dela. A fonoaudiologia, então, é uma ciência. Muitas pessoas acham que o fonoaudiólogo fez medicina, e não é, né? Existe uma graduação específica, então você faz o vestibular, você presta o vestibular para a fonoaudiologia. Então, é uma graduação de ensino superior e é uma ciência que cuida da comunicação humana como um todo. Então, a gente não trabalha só a voz, a gente trabalha a escrita, a leitura, a audição, a fala, a alimentação, porque a gente se comunica através da alimentação. Se você chegar na minha casa,
Eu não vou fazer para você, por exemplo, uma comida do dia a dia. Eu vou querer te receber bem, até pela questão de sermos mineiras, eu vou querer fazer uma comida gostosa, colocar uma mesa legal para você. Então, a comida também é uma forma de se comunicar, né? Da gente transmitir sentimentos e objetivos. Então, a fonoaudiologia também trabalha com a parte da alimentação, na questão da função alimentar, né? Do deglutir. A gente também trabalha com a voz, né? Com a voz e com a fala, que são coisas diferentes. A fala, todos nós aqui falamos português, né? É a nossa língua. E a fala, ela se difere em algumas, em regionalismo. Então, aqui em Valadares a gente fala o ai, em Minas. No Rio de Janeiro, eles puxam o S, né? Nós, três, mas não deixa de ser fala. Sim. Agora, a voz é a fala de uma forma, a voz, né? Ela é articulada e aí a gente produz a voz. Então, a minha voz é como se fosse, ela tem a capacidade de me identificar no mundo inteiro. Ninguém tem uma voz igual a minha. Ninguém. Ninguém no mundo nem tem a voz. Ninguém. Sua tia. Nada. É igual a impressão digital da gente, incrível. Igual a leitura de retina. É incrível. Então, a espectrografia, que é o gráfico, né? Vamos colocar assim, o raio-x da nossa voz, só eu tenho essa voz. Só você tem a sua. Existem vozes muito semelhantes. Mas se a gente for fazer o raio-x da voz, ninguém tem igual a de ninguém. Então, a fonoaudiologia, o curso, né, a ciência da fonoaudiologia permite que a gente trabalhe em várias áreas. Não só na questão vocal, mas em todas as áreas da comunicação humana. Até na questão da própria comunicação interpessoal, né, e pessoal, o fonoaudiólogo está inserido. Então, da maneira como você fala, como você se porta, né, isso tudo é linguagem. Sim. Né? Então, assim, eu vim hoje conversar com você. Se fosse uma coisa que não tivesse muita importância para mim, eu teria vindo com uma roupa do dia a dia, né? Eu não teria, às vezes, arrumado o cabelo, passado um batom, mas é algo importante, né? Eu quero que você sinta que eu me preocupei, que eu me senti honrada em ter sido convidada por você. Então, a gente coloca uma roupa melhor, a gente ajeita o cabelo, passa um batom. E isso transmite para você, olha, ela se importou comigo, né? No subconsciente, você entende o meu cuidado com você. É a mesma coisa, imagina um casamento, né? A gente vai fazer um casamento maravilhoso, os noivos fazem tudo com muito amor e carinho e mandam um convite lindo e gastam muito com decoração e a pessoa chega no casamento de bermuda ou uma calça jeans, né? O noivo olha e fala, nossa, fiz com tanto carinho, né? Ele não teve o cuidado de se arrumar um pouco para vir para a minha festa. Então, são mensagens ocultas que a gente transmite, que fazem parte da comunicação. Então, até nisso, o fonoaudiólogo consegue trabalhar com essa consciência comunicativa. E para o profissional da voz que está, né, nos assistindo, cantores, professores, o que você tem para falar com eles em termos de cuidado com a voz, né, para eles levarem uma carreira saudável e de forma que os habilite a exercer essa função com qualidade, né, com cuidado. Uhum. A voz, a gente tem que entender o seguinte, a voz, ela é um fenômeno biopsicossocial. E com isso, né, a gente percebe que a voz, ela vai mudando ao longo da nossa vida, ela é mutável, né? Ela é volátil, essa voz. E do mesmo jeito que ela muda, ela envelhece. Então, à medida que eu vou passando os anos, a minha voz vai acompanhando esse meu processo de envelhecimento. E a gente vai para a academia para cuidar do corpo, né? Para a gente não ter aí as articulações falhando, para a gente manter os músculos firmes, né, e saudáveis, para nos sustentarmos. Né? E por que a gente não faz isso com a voz? Né? Principalmente os profissionais da voz, que são aquelas pessoas que precisam da voz para trabalhar e que utilizam a voz, né? Tem a voz como instrumento principal de trabalho. Então, a gente precisa primeiro criar essa consciência nas pessoas de que a voz é algo que vai nos acompanhar, ou seja, ela vai com a gente até o fim da vida, mas ela também sofre um processo de envelhecimento. E eu posso, de várias maneiras, fazer com que esse processo de envelhecimento seja retardado, seja de forma mais lenta, que eu consiga chegar ao fim da minha vida exercendo a minha função vocal com qualidade.
Então, a primeira coisa é você entender isso, que a sua voz é seu instrumento de trabalho e que ela vai envelhecer com você. E que não adianta você cuidar dela quando a gente perde, que é o que mais acontece, né? As pessoas chegam num consultório fonoaudiológico... Só chega na emergência, Só né? chega na hora do BO já instalado, né? Então, assim, precisa ter essa consciência. Se eu sou cantora, professora, advogada, atendente de telemarketing, vendedora ambulante de rua, feirante, eu tenho paciente que é feirante, né? Hoje em dia, a gente não tem mais aquelas feiras com tanta frequência, né? As feiras ao ar livre, elas estão mais reduzidas, mas ainda tem feirantes que utilizam a voz como instrumento de marketing, né? Então, vem aqui, minha querida, olha o tomate, né, bem vermelhinho, Olha o tomate a pamonha. doce, olha a pamonha. Mas hoje a pamonha já tá só lá no play. Só no play, né? Tem o sininho. Recurso para poupar a voz, Para né? poupar a voz, né? E para fazer uma amplificação, para atingir um público maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso, na conscientização. A minha voz é meu instrumento de trabalho. Ah, mas eu não sou profissional da voz. Mas é seu cartão de visita, né? Você chega e fala, bom dia, Larissa. É diferente de eu chegar e falar, bom dia, Larissa. Então, a gente sente o acolhimento ou a repulsa na voz. Na voz. A voz é um poder, ela tem um poder de persuasão, é uma arma maravilhosa, né? Que você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, não sou profissional da voz, mas eu preciso da minha voz como arma, como instrumento de comunicação, de persuasão, por mais que eu não tenha ela como instrumento de trabalho. Então, vamos pensar em quem é profissional da voz. A voz envelhece, né? Então, eu preciso cuidar dela. Como? Com exercícios, né? A voz é produzida por músculos, igual do braço e da perna, numa proporção menor, mas são músculos que ficam aqui atrás do gogó, né? Popularmente conhecido como gogó, que é a cartilagem tireoide. E esses músculos se movimentam 24 horas. Até para a gente respirar, esse músculo se movimenta para abrir e permitir a passagem do ar para os pulmões. Então, eu preciso exercitar essa musculatura, preciso cuidar dela. Então, existem exercícios específicos, individuais, né? O que serve para você não serve para mim, assim como o remédio, que a gente faz para ajudar nessa manutenção da voz. E existem também cuidados super simples que a gente pode fazer durante o dia inteiro, que ajudam na conservação da voz. Beber bastante água, né? Então, não é tomar 1 litro de água de manhã, 1 litro de água na hora do almoço, outro litro à tarde. É beber água ao longo do dia e aos golinhos, e de preferência em temperatura ambiente. O choque térmico, né, a gente tem uma temperatura interna de 36 graus mais ou menos. Se colocar o termômetro aí, vai dar isso mais ou menos. Se eu bebo água muito gelada, 0 grau, -1, né, alguma coisa nesse sentido, existe a possibilidade remota, mas existe, disso gerar um choque térmico. Então, a minha voz começar a falhar um pouquinho, porque eu tomei uma água muito gelada. Existe. Na reação, né? Não é comum, mas existe. Então, para evitar, para não correr o risco, a água em temperatura ambiente ao longo do dia. O sono é diretamente proporcional ao desempenho vocal. Se a gente dorme mal, a gente acorda com a voz assim, né? Aquela voz mais cansada, mais baixa e tal. Porque a gente dormiu mal e a musculatura não descansou. Do mesmo jeito que se eu, sei lá, fizer uma corrida, né, participar de uma maratona e eu durmo pouco, no outro dia eu levanto, né, mais cansado, corpo cansado, é a mesma coisa com a voz. Então, durma bem para falar bem. Ô Lu, e esses cuidados a gente encontra na clínica de fonoaudiologia, Sim. Né, que está recentemente inaugurada na Univale. Isso. E como que a pessoa pode procurar esse serviço, já que esse serviço é aberto à comunidade, aberto aos professores, aos funcionários da Univale, né? Então, qual que é o contato? Aqui na Univale a gente tem as clínicas integradas. Dentro das clínicas integradas tem a clínica especializada de fonoaudiologia. Essa clínica ela é aberta ao público, tem convênio com o SUS e qualquer pessoa pode ter acesso ao serviço. Basta fazer uma consulta prévia no posto de saúde, porque a gente precisa que a pessoa tenha um número no Viver, que é o programa, né, do Sistema Único de Saúde aqui da região, de Valadares. Então, a pessoa vai ao posto de saúde do seu bairro, faz uma consulta com o médico e pede um encaminhamento para a clínica especializada de fonoaudiologia. O próprio posto de saúde vai fazer o seu encaminhamento do seu pedido para a central de marcação aqui em Valadares.
a central entra na nossa agenda, coloca o paciente nessa agenda e a gente entra em contato para poder fazer essa primeira avaliação. Então, é só ir ao posto de saúde, fazer a sua consulta, entregar lá no posto mesmo e aguardar o contato. Tá bom, Lu. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Nosso papo estava muito maravilhoso e eu agradeço demais a sua presença. As ordens. O Prosa Cultural está aberto para você, para a sua voz e para a sua vez. Obrigada, eu agradeço muito. O curso de fonoaudiologia também fica muito feliz com a oportunidade. Estamos aí à disposição do Prosa, de todo mundo que precisar e quiser saber. Então, basta mandar um e-mail, entrar nas nossas redes sociais da Univale, univale.br ou fonoaudiologia@univale.com.br. Principalmente você, professor, que é o profissional da voz que precisa estar em dia com esse instrumento maravilhoso e poderoso. Estamos aí para poder servir a todo mundo. Muito obrigada. E o Prosa Cultural fica por aqui. Aguardamos você na próxima edição. Muito obrigada.